Primeiro a gente vai contar um pouquinho rapidinho da nossa história, depois enquanto o Rafa estiver subindo aqui, estiver falando aqui, eu vou subir ali e mostrar uns vídeos da nossa evolução também, pastora Cássia. Desde a nossa primeira salinha e de onde o Senhor tem nos colocado, né? Hoje nós já temos, a gente tem grandes clientes, o Senhor tem nos abençoado, né? Vocês viram, o senhor Arnaldo fez a maior propaganda da gente aí, né? A gente ficou até honra, né, cara? Uma honra. Nossa. Mas são clientes nossos hoje, os donos da Arroz Cristal, Empório Prime, Rio Vermelho Atacadista, Cical. Grupo Cical, 7 Táxi Aéreo, Grupo Sabão Oeste, Rio Vermelho. Tem o dono de cartório lá em Anápolis, que é o Alex. A mulherada deve conhecer os biquínis da Dux. Quem conhece as meninas aí? Dux Brasil. Dux Brasil é nosso cliente também. E isso assim para dizer os maiores. A gente tem assim, o Senhor tem nos agraciado com as pessoas mais importantes e relevantes no mercado, para que a gente tenha a honra e a responsabilidade de ajudar essas pessoas a administrarem melhor os seus negócios. Então a Sharp nasceu do sonho desse cara aqui. Então, Rafa, fica à vontade aí para... Fala, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui na minha igreja, cara, falando de mercado financeiro, hein, Jefão? Há 9 anos atrás, eu acho que eu estava na casa da minha sogra, morando na sogra, para falar de dinheiro aqui. É uma honra muito grande. Agradecer ao pastor Salme e à pastora Cássia pela oportunidade de falar de dinheiro nesse lugar. Igual a Marília, mas o Luiz, a gente arrumou as nossas esposas aqui também, né? Foi. É importante dizer isso, né? Essa igreja é uma bênção, cara. Essa igreja é maravilhosa. Você que está solteiro aí, não desista, viu? Milagres existem. Eu casei com 39 anos. E pensa numa mulherada maravilhosa, né? A Vivi é uma advogada maravilhosa que contribuiu muito com a minha evolução. Se não fosse ela me incentivou a continuar no mercado financeiro. Eu tive vontade de desistir. Tá vendo a Marília falando sobre isso? A gente tem essa vontade de vez em quando, né? E ela sempre insistiu. Continua, você vai vencer. Você vai conseguir, você vai chegar lá. O Jefferson está falando sobre os grandes empresários, né? E a gente teve que estudar muito para conseguir ser mentor de caras como esses homens aí. Mega empresários com finanças gigantescas. Hoje a gente mentora patrimônios financeiros gigantes. E tudo começou, eu lembro da casinha da sogra lá na minha sogra, lá na varanda dela, montei o meu setup, comecei a mexer com trade. É importante falar sobre trade, essa profissão, porque é uma profissão que não é muito conhecida, mas é alguém que negocia compra e venda de mercados de bolsa de valores, mercados financeiros, ativos financeiros. Você faz a negociação todos os dias ou uma vez por dia. Toda vez que você faz essa negociação, você é chamado de trader. É uma função que é muito conhecida nos Estados Unidos, pouco falada no Brasil. Eu lembro que quando eu comecei lá na sogra quietinha, todo mundo julgava isso. Era muito difícil de falar de algo que as pessoas não faziam. É muito parecido com a boleria, né? Não é conhecido, julgamento vem. Mas o que aconteceu? A persistência. A persistência cara tá vagabundando na frente do computador. É vagabundo, cara. Esse cara não quer trabalhar. Quando você está semeando, todo mundo te julga. A hora que você vence, o pessoal fica batendo nas suas costas. Sempre acreditei em você. Acreditava nada. Verdade. A grande maioria é essa. Ninguém acredita em você, gente. Se você não acreditar em você, a não ser sua mãe, e olha lá a sua esposa, se você for um bom marido, ninguém acredita em você. Verdade. Então, se você não tiver primeiro a sua autoestima muito bem formada, saber quem você é e das coisas que você pode fazer orientado por Deus principalmente, as coisas não acontecem. Então, o milagre que é as nossas empresas hoje, ano passado era uma, hoje são 3. Então, começou por isso. E pode ver que todo mundo começa do mesmo jeito, né? Todo mundo começa do nada, com um sonho na cabeça, com a vontade de vencer. E eu fico olhando os olhos de muita gente, um olhinho brilhando, assim, falando assim: cara, ano que vem eu quero tanto estar aí na frente dando essa palestra para falar o que aconteceu na minha vida, e nós vamos procurar você pode ter certeza. Já me procurou ali atrás ali, ó. Falei pro Pietro que um dia ele vai estar aqui, cara. Esse cara me procurou ali atrás também. Eu quero você precisa ter fé, querido. O Pietro é um case muito bacana da gente trazer aqui na igreja. É preciso ter fé. Você precisa acreditar. Eu vi a palavra do Pinho ontem à noite e mexeu muito comigo. Sucesso, felicidade e sucesso
em cima de um propósito. Eu lembro de ter acreditado tanto, que é engraçado, olha o que é fé. Eu ia na Casa Cor todos os anos com a minha esposa, sem casa e sem dinheiro. Casa Cor, que é uma moda casa, sem casa e sem dinheiro, todos os anos. A gente ia lá, olhava um porcelanato, olhava, a Vivi ama cozinhar, a gente viu a cozinha, a gente vai ter isso aqui, vai ser assim a nossa casa. Quando a gente tiver a nossa casa, isso é profecia, isso é fé, querido. Você precisa acreditar nisso também, né, Jefão? Um belo dia as coisas acontecem. Bom, gente, entrando para o objetivo principal da nossa palestra. Como aproveitar as oportunidades do mercado financeiro. Existe uma coisa muito importante que você que quer aprender a ganhar dinheiro, a primeira coisa é o seguinte: não existe você ficar rico do dia para a noite. Ou você ganha na loteria e você fica rico do dia para a noite, ou você vai correr riscos estratosféricos para ganhar muito dinheiro de um dia para a noite. Quem aqui já comprou imóvel alguma vez na vida? Muita gente aí, né? Você comprou imóvel, por exemplo, 100 mil reais, na outra semana ele estava 200 mil? Isso não existe, né? A não ser que seja um milagre, que alguém anuncie que vai ter um negócio que vai bombar muito o seu empreendimento. Isso não existe, porque ativos se valorizam com a equação do tempo, principalmente, se forem bons ativos. O mercado financeiro é da mesma forma. Então, por exemplo, como é que o investidor ganha dinheiro num cenário igual a gente tem agora? Você imagina. Eu lembro do tanto de post quando a galera romantizava a pandemia. Nós vamos sair dessa pandemia seres humanos melhores, as pessoas vão se amar mais. Aí eu via lá na Itália, né, todos os vizinhos cantando e tudo mais, nego tocando violino. Acabou a pandemia, o que a gente tem? Uma guerra, nego matando outro aí. Essa é a nossa sociedade. E imagina como é que o investidor ganha dinheiro no meio disso tudo. Uma coisa que grandes pensadores e grandes investidores têm, que é um guru de praticamente todo investidor, que é Warren Buffett, fala assim: se você não aprender a ganhar dinheiro dormindo, você nunca vai construir riqueza para você. Então imagina você que é assalariado, que tem um bom salário, ou que não tem um bom salário, mas que é um cara controlado, e consegue poupar de 10% a 20% do seu salário todos os meses. Então a primeira coisa é o seguinte: ninguém fica rico se não preparar para preparar uma reserva financeira. É o primeiro ponto. E aí o que você faz com esse dinheiro? Poxa, se eu colocar na poupança, por exemplo, a poupança no ano passado, em março do ano passado, estava pagando, a Selic estava 2% ao mês. Então, tipo assim, no final do mês você estava perdendo dinheiro por colocar dinheiro na poupança. Quantos aplicam na poupança aqui? Pode levantar a mão. Quantos aplicam na poupança? Quantos aplicam em renda fixa, títulos do Tesouro? CDB, LCI, LCA. Então, gente, a primeira coisa que você tem que aprender: eu preciso fazer esse dinheiro que sobra trabalhar para mim. Não é assim que acontece. A maioria da nossa vida, a gente fica correndo atrás do dinheiro e o dinheiro assim na gente. Tá, vai bichão, pá, vai bichão. Não é assim que acontece? Chega a hora que o momento muda. Você bota o dinheiro na frente e fala: agora é a sua vez. Tá, vai lá. Você vai ter que render. Então é isso que a gente quer mostrar para vocês aqui hoje. Por exemplo, nós temos uma excelente oportunidade acontecendo disponível para você a partir de segunda-feira, para você que não entende nada de mercado, que é a taxa Selic muito alta. A taxa Selic é a base de juros da economia brasileira. Então, por exemplo, o Rafa vai falar sobre a LCA, mas você que não sabe mexer nada com o mercado financeiro, também não tem um relacionamento bom com o seu banco, você pode, inclusive hoje, nós vamos estar com o nosso stand montado aqui embaixo, e a gente, graças a Deus, tem uma corretora hoje para você abrir a conta com a gente poder tomar conta dos seus investimentos. Mas você pode hoje colocar o dinheiro numa renda fixa, que é um chamado um LCI ou um LCA, que está pagando 12,33% ao ano livre de imposto de renda. Isento. Hoje, né? O último ano que isso tem mudado, tem crescido muito. Então você imagina que um ano você coloca 10 mil reais, e um ano vai estar 12.100, 12.200 reais, sem você saber fazer nada. Você não está operando bolsa de valores, você não está mexendo com nenhum outro ativo de risco. Por quê? A gente tem que entender que o mercado de juros é a base da economia. O
que aconteceu na pandemia? Na pandemia, o consumo caiu absurdamente, né? Lockdown, ninguém vendia nada, ninguém comprava nada. E os investidores, tudo parado com o dinheiro na renda fixa, porque estava lá pagando 4, 5, 6% ao mês. Quando a Selic foi a 2%, você imagina, o cara deixar dinheiro na poupança, ele estava perdendo dinheiro. O que ele precisa fazer? Ele precisa ou empreender, ou ele precisa investir em ativos de risco. Ele precisa investir em bolsa de valores e outros tipos de investimento dessa natureza. Quando a renda fixa está muito barata e a gente parte para esse tipo de investimento, começa a aquecer a economia, porque os empresários e o governo, quem lembra do auxílio emergencial, você imagina que de uma hora para outra veio uma injeção monstruosa de liquidez na economia, porque o pessoal não tinha dinheiro nem para comprar comida. O setor de varejo explodiu assim, ó. Uma ação, por exemplo, que muitos conhecem aí via varejo, saiu de R$3 para R$22. Porque o varejo explodiu. O que se vendeu de geladeira, fogão, essas coisas na pandemia, foi uma coisa assustadora. Um movimento do mercado. Selic baixa, juro baixo, tome liquidez do mercado, tome dinheiro e você aproveita essa subida para ganhar dinheiro com o movimento de juro. Aproveitando só para falar que a renda fixa ela é 30% do modelo operacional que nós usamos hoje. Mas ela é base. Se você não soubesse sobre renda fixa, hoje no Brasil, com juros desse tamanho, fica difícil de trabalhar a inflação. Você vai estar sempre gastando mais do que você recebe. Então, faz parte de cada um de nós aqui estudarmos um pouquinho de renda fixa. E a gente nem está falando de bolsa, hein? Que é o grande local, né? Então, vocês imaginam, olha só o movimento que existe no mercado. Então, a renda fixa estava lá 2%, o Tesouro Selic. Então, o empresário, para ter um rendimento acima do Tesouro Selic, ele vai colocar dinheiro no mercado, empreendendo, irrigando a economia. O Banco Central, como ele abaixa a taxa de juros, existe também alguns instrumentos do Banco Central que é reduzir o empréstimo compulsório, reduz um monte de coisa que ele joga mais dinheiro na economia. O que acontece? O consumo começa a aumentar. Olha só quem tem imóvel. Quantos por cento os imóveis aumentaram de preço na pandemia? Carro, gente. Carro. O cara comprou um carro. Eu comprei meu carro antes da pandemia, R$65 mil. Eu vendo ele hoje facinho por 90 mil. Carro usado. 30% fácil. Usado. Fácil. Por quê? O consumo foi tão alto, mas tão alto, que o pessoal começou a comprar. Vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Isso vai trazendo uma coisa junto. Muito consumo. Aí o cara que está vendendo por 10, não vou vender mais por 10, vou vender por 12. Vou vender por 14. O que acontece? Vem junto? Inflação. A inflação vai subindo. Qual é o instrumento que o governo tem para conter a inflação? Aumenta o juro. Então, para você entender de mercado financeiro, e a gente ensina muito isso no nosso curso, você tem que entender como que o juro influencia na economia. Então, a inflação vai aumentando, os preços começam a ficar inviáveis, e aí o governo começa a se endividar demais, começa a se aumentar o juro para acalmar o consumo. E aí nós tivemos uma taxa Selic que veio de 2% para 10,75%. Deve chegar a uns 12% ainda. E estão falando com essa guerra aí numa Selic a 13% no final do ano. Com certeza. Como é que eu ganho dinheiro com isso? Cara, pega aquele seu dinheiro que está parado na poupança, pega aquele 100 mil parado na poupança e manda para esse LCA, que até R$250 mil é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, livre de risco, e você pode contar que no final de 12 meses ele vai estar valorizado 12% a mais. É bom falar que LCA é letra de crédito de agronegócio e LCI, letra de crédito de imobiliário, né, de imóveis. Esse investimento, você está investindo no governo. O governo pega esse dinheiro e ele te empresta, ele pega esse empréstimo a juros e ele te paga uns juros por isso. Então é muito confiável, gente. Muito confiável. A gente usa muito, né? Então você imagina, você está vendo esse cenário de juros, você que está com dinheiro parado e não sabe o que fazer com esse dinheiro. Esse é o primeiro modelo. Então, você que é conservador, a gente conhece e vivencia com muitos clientes de perfis assim, totalmente diferentes. Gente que é muito doido, gente que quer arriscar tudo, gente que é extremamente conservador, como meu amigo Vinícius Júnior. Mais conservador que embalagem de maisena, como diria minha avó.
Mas não é tanto não, porque ele opera a bolsa, então não dá para dizer que ele é conservador mais não. Mas você imagina, existem oportunidades maravilhosas na renda variável, e nós estamos falando aí de bolsa de valores. Eu queria ter mostrado um vídeo para vocês aqui, mas não vai ser possível, mas para vocês verem, o fato de você entender o mercado e entender para onde os ativos financeiros estão indo, te ajudam a tomar decisões melhores. Lá no final de setembro, começou esse zum de guerra. E o barril do petróleo estava $60. Começou esse negócio de guerra e você entender, gente, se o preço do petróleo vai aumentar, qual a ação de qual empresa que vai valorizar? Petrobras, PetroRio, 3R Petróleo, enfim, um monte de outras empresas. Gente, é questão de lógica. Se a matéria-prima desse produto vai aumentar, a ação, se a empresa estiver tudo bem, ela vai aumentar. Nós compramos uma opção... Não, é só para falar que o minério também o minério, mas subiu demais. Vou dar só esse exemplo do petróleo. Nós compramos uma opção, que é como se fosse uma fração de ação. Eu paguei nela, no dia 30 de setembro, R$ 4,90. Eram 50 mil opções, deu quase 200 pau. Semana passada ela estava R$12, faz a conta. Foi quase 200% de valorização. Por quê? Porque a gente já imaginava que a guerra iria trazer o preço do petróleo lá em cima. Porque se existe uma demanda reprimida do petróleo, o que acontece? A Rússia diz que vai segurar o petróleo. Os países lá, o Irã, vai segurar o petróleo, sobra pouca gente para vender o petróleo. O petróleo vai subir, a ação vai subir também, eu vou estar posicionado nessa ação. Então, gente, bolsa de valores é muito mais tranquilo e racional do que vocês imaginam. Não pensa que é um negócio... Existe jeito de você perder tudo na bolsa de valores de um dia para o outro? Existe. Da mesma forma que você pode sair ali na rua e bater seu carro da PT, se você não souber fazer o que está fazendo. Se você não tiver conhecimento. Mas é por isso que a gente ensina a pessoa a investir certo. Outra coisa que a gente fez também... Nós ensinamos as pessoas a analisarem os fundamentos das empresas para investir. Então, o Rafa foi o meu mentor, o Rafa me ensinou quase tudo que eu sei de bolsa. Explica aí o que é o VPA, Rafa, para as pessoas aí. É o valor patrimonial ajustado. É o valor justo que a empresa vale. Então, por exemplo, se ela está a R$50 por ação e o valor justo é R$25, ela está super faturada. Então não dá para comprar R$50 algo que o VPA, que é uma análise complexa, tem sempre uma Ernst Young, alguma empresa que tem essa qualidade, ela faz uma análise de viabilidade e sabe o preço por ação desse ativo. Então não dá para comprar nas cegas, o VPA mostra isso. Então, analisando isso, eu fui lá num site, se vocês quiserem anotar, que chama Fundamentos, com U, fundamentos.com.br, e fui lá e fui estudar a ação do Banco do Brasil. Olha só que maravilha. Banco do Brasil, um banco estatal, que em governos anteriores chegou a dar prejuízo um atrás do outro. Eu vejo todos os trimestres o banco apresentando lucros bilionários, de 6 bilhões a cada trimestre, 5 bilhões. Chegou no final do ano, se você pegar o patrimônio líquido dessa empresa, dividir pela quantidade de ações que ela emitiu, uma ação do Banco do Brasil deveria valer R$47. Sabe quanto que ela estava valendo? R$27. O que a gente tem que fazer numa situação dessa? Compra! Só que a gente não comprou a ação, a gente comprou isso que a gente ensina muito, que é o nosso forte, que são as opções. A gente comprou uma opção de Banco do Brasil. A gente comprou o direito de comprar uma ação do Banco do Brasil a R$27. O que aconteceu? Mês passado, a ação do Banco do Brasil saiu de R$27 para R$36. É bacana falar também sobre essa opcionalidade do direito de comprar, porque quando você compra uma ação do Banco do Brasil a R$27, você está pagando esse valor, R$27 por ação. A opção, ela normalmente é uma fração desse valor. Então, é como se a gente pagasse, sei lá, R$3 para ter o mesmo direito do comprador a 27, entenderam? Então é o direito de comprar a ação por 27, mas eu pago R$3 em vez de pagar 27. É muito mais barato, o risco é menor. E se der certo, dá certo como se nós fôssemos acionistas. Esse é o segredo. Fundamentos.
com .com.br. Por exemplo, a carteira do pessoal da Ingecom, que nós começamos a tomar conta dela em novembro. Em vez de, vamos falar que fosse uma carteira de 100 mil reais, eu não vou comprar 100 mil reais de ações num mercado que estava numa tensão de guerra, no meio de um problema político de precatórios, que era um problema de furar o teto de gastos e dar um caos na economia. Se eu estou aqui com a renda fixa me pagando 10% ao mês, e eu sei mexer com esse negócio que é chamado de opções, o que eu faço? Em vez de eu comprar 100 mil reais de Banco do Brasil, vamos supor uma ação de 30 reais, comprar 3 mil ações de Banco do Brasil a 30 reais, eu vou comprar 3 mil opções de Banco do Brasil a 3 reais. Se Banco do Brasil subir de 30 para 40, essa opção que eu paguei 3, vai estar valendo 13. É a mesma coisa de eu ter ação. Mas aí, 80% desses 100 mil está colocado onde? Está segurinho lá na renda fixa. Então eu estou 100% comprado em bolsa, mas 70% do meu dinheiro está guardado na renda fixa. E se der um crash na bolsa de valores, tipo no coronavírus, que a bolsa saiu de 120 mil para 60 mil pontos em 40 dias, a sua carteira vai desvalorizar 10%. É legal de falar só um parênteses. Se for uma carteira de 1 milhão, por exemplo, como o fundo garantidor de crédito é de 250 mil, a gente diversifica em 4 ativos de LCI, LCA. Então, a gente está sempre assegurado na renda fixa. E aí dá para a gente operar a renda variável. Esse é o segredo. Então, voltando aí ao case aí do nosso querido senhor Arnaldo. A bolsa de novembro até início de janeiro, de setembro até final de janeiro, ela só caiu. A bolsa estava lá, 115, 118 mil pontos, ela chegou a cair 100 mil pontos. Como é que você explica que essa carteira desse cara saiu desde novembro até o final de fevereiro, a carteira dele valorizou 8%? Num cenário que a bolsa só caiu. Porque a gente usou a renda fixa, identificando quais seriam os melhores ativos para se investir dentro da renda variável, mas sem botar todo o nosso dinheiro lá. Em vez de comprar uma ação de Gerdau a 30 reais, a gente paga 3 reais e a gente fica posicionado no ativo. Então, gente, onde que estão as oportunidades aí? Tem 2 formas. Primeiro, e nós podemos te ajudar nas 2, vou dar uma de marqueteiro agora. Nós podemos, primeiro, te ensinar a fazer isso. É isso que a gente faz. Quem já fez curso com a gente aqui? Levanta a mão. Tem uma turma aí que já fez curso com a gente. Nós podemos te ensinar a fazer isso. Então, primeiro, você vai entender quais são os melhores produtos de renda fixa. Por exemplo, não é qualquer renda fixa que dá garantia para você operar o mercado de opções. Tem que ser uma renda fixa específica, que a bolsa aceita como garantia. Margem de garantia. Estruturadas, isso. A gente mistura a renda fixa com a variável, né? Mas é complexo, não é tão simples assim, tá? Mas é uma operação estruturada. Então, 3 pontas. Esse é o primeiro ponto. Nós podemos te ensinar, e eu indico sempre. Não foi você que ganhou o dinheiro? Não foi você que trabalhou? Ou que herdou? O dinheiro não é seu? Por mais que você confie em mim e no Rafa, cara, você tem que saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. Por exemplo, o Dr. Cássio está aí? O Dr. Cássio não está aí não, né? A parte da manhã ele estava. Dr. Cássio, nosso aluno também, falou: Jefferson, eu nem olho minha conta. Mas ele fez o curso com a gente. Ele sabe exatamente o que nós estamos fazendo na carteira dele. Ele confia na gente, mas ele sabe 100% o que a gente está fazendo. Então, esse é o primeiro modelo. E nós temos cursos de todas as maneiras que você pensar. Curso em grupo, curso particular, temos mentoria também. De forma que você, no final desse processo, você vai saber tomar essas decisões. Então, nós vamos te ensinar a, por exemplo, se a China, que hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, anunciar que ela vai ter X% de incremento de capital no mercado imobiliário lá chinês, você vai saber que o minério de ferro vai explodir e as ações da Vale, da Uzi Minas, da Gerdau, todas essas ações vão subir. Por quê? Porque exportam para lá. Até o mercado imobiliário no Brasil cresce porque a China está crescendo. São espelhos, né? Então, gente, bolsa de valores é um negócio muito simples. Depois que você entende como ela funciona, você tem que seguir assim, ó, é tipo um marinheiro. Para onde que o mar tá bacana? Tá para cá, eu vou para cá. Eu não vou nadar contra a corrente.
Eu vou seguir o melhor lugar. E outra, com a renda fixa nesse valor que está, não justifica você estar 100% comprado em bolsa. Não tem o menor sentido. Por quê? Porque nós estamos aí às vésperas de ter aí possivelmente uma paralisação de greve dos caminhoneiros, por causa do preço do petróleo. Eu vi, cara, essa semana, me perdoem aí, eu não quero entrar em questões políticas, mas como eu estive conversando com o meu pastor hoje, a gente não vai falar implicitamente, nós vamos falar explicitamente, né, pastor Salmo? O que aconteceu? Lula e o Moro postaram essa semana. É um absurdo o preço da gasolina nesse preço. Como que o governo pode fazer um negócio desse, tal, e o governo desorganizado, tal. Meu amigo, o barril de petróleo no mundo inteiro saiu de $60 para $120. A gasolina na Alemanha nunca esteve tão cara nos últimos 40 anos. A gasolina nos Estados Unidos nunca na história esteve tão cara. E o preço da gasolina no Brasil, pasmem vocês, ainda está 26% abaixo da paridade dos preços internacionais. Porque nós temos uma estatal. Então não é questão que o governo não fez nada, o governo fez foi muito de segurar. Só que o governo não pode intervir e falar assim lá para a Petrobras: vocês vão vender agora gasolina a R$1. Olha lá, Venezuela, maior jazida, como é que fala? Jazida não. Produtor de petróleo do mundo, maior jazida de petróleo. Onde tem mais petróleo no mundo é na Venezuela. O que é a Venezuela hoje? Então existe um arcabouço fiscal e econômico que é preciso se manter para as estatais darem dinheiro. Então, quando você aprende a enxergar isso de longe, vamos supor agora, nós estamos aí, vamos chegar aqui lá para o final do ano, as coisas começam a melhorar, e o emprego começa a ser gerado novamente, e a economia começa a girar, o dinheiro começa a entrar na economia, e o pessoal fala: opa, está melhorando, vamos baixar o juro. Se vai baixar o juro, o que vai acontecer? Vai ter mais dinheiro na economia. Se você tem mais dinheiro no seu bolso, o que você vai fazer? Gasta. Eu vou comprar. Eu vou comprar o quê? Vou comprar uma geladeira nas Casas Bahia. Vou comprar uma roupa da Ivana Menezes, né? Vou comprar, esperando o IPO da Dona Ivana. Vou colocar mais empresas listadas em bolsa. Então se o juro está baixando, vai ter dinheiro na economia, eu vou posicionar os meus ativos em ações que vão pegar essa alta. Eu vou investir, por exemplo, na Pets, que é a empresa aí que mexe com animais de estimação e tudo mais. Pô, se o dinheiro está sobrando, o cara, em vez de ter um cachorro e lavar ele sozinho, vai levar lá para o pet shop fazer isso. E aí a economia... Gente, a economia é um negócio que tem que manter assim, ó, crescimento sustentável com inflação. É impossível viver sem inflação. Então é assim que a gente aproveita as oportunidades. Então assim, a oportunidade número 1 é essa. Você pode aprender, e eu sugiro muito. Gente, muda o seu raciocínio de todas as suas decisões da sua vida quando você entende mercado financeiro. Não é que eu me arrependo, é uma coisa assim, eu lamento muito não ter conhecido, estudado o que eu sei hoje, que eu poderia saber com 18 anos, que você que tem aí 20, 22, 23 anos, pode se afundar, e hoje tem todos esses conteúdos gratuitos na internet, você pode aprender sobre isso e crescer para tomar boas decisões. Então, você pode aprender da sua forma, gratuitamente, você pode contar comigo mais o Rafa, com a nossa empresa, com os nossos profissionais, ou tem uma outra forma, você pode pagar alguém para fazer isso para você. E tcharam, quem que faz isso? Ano passado a gente fez essa palestra, e muita gente chegou para a gente depois do curso, da palestra, falou assim: toma conta aí do meu dinheiro e tal. Toma conta. Cara, infelizmente eu não posso fazer isso, nós somos só uma escola de negócios. A gente era apenas uma escola. Cadê o Bruno? O Bruno está aí, Bruno Rael? Nosso sócio, está lá embaixo. Né? Eu e o Rafa, a gente tinha um sonho muito grande, porque o que acontecia? Os caras iam fazer curso com a gente falava assim: vá lá e abre conta na XP, para a gente fazer o curso, aí você bota seu dinheiro lá, a gente vai te ensinar lá. Vá lá e coloca o dinheiro no BTG, abre a conta e a gente vai fazer o curso e tudo mais. E a gente começou a fazer isso tanto, que os caras da XP e do BTG chegaram para a gente e falaram assim: vou te dar aí R$2.000 por mês, você continuar indicando esse cliente para mim, vou te dar, todo curso que você fizer, vou pagar metade do aluguel da sala. Eu falei assim: ninguém dá nada de graça, cara, tem alguma coisa errada nisso aí. E eu fui entender que o que vale dinheiro mesmo no mercado financeiro é para onde você manda o cliente com o dinheiro dele. Aí o Senhor nos deu a graça de nós termos hoje a nossa corretora, a nossa agência, que é vinculada à Necton, que é do Banco BTG. Então hoje, a gente poderia chamar que a gente é mini banqueiro. Nós temos um pequeno banco.
E o Senhor seja glorificado por isso. Para honra e glória do Senhor. Então assim, você pode falar, Jefferson, eu quero assim, ó, é o que muitos clientes falam para a gente, cara, não tenho tempo, não quero, não tenho o menor interesse de fazer isso, mas eu quero que você tome conta dos meus investimentos. Para isso a gente tem a corretora. O que você tem que fazer? Você desce lá embaixo, tem a nossa equipe lá, e lá você pode abrir a sua conta, e os primeiros 50 que abrir, nós temos lá um brindezinho especial para você lá, totalmente gratuito, tá bom? A abertura de conta é gratuita também. A abertura de conta é gratuita também. Agora você, por exemplo, Jefferson, meu dinheiro está na XP, meu dinheiro está na Clear e tudo mais. Faça a portabilidade. Vamos marcar um café para a gente conversar, para a gente explicar para vocês a nossa metodologia. Gente, a gente não pode ter vergonha de falar que a gente, quando faz uma coisa bem feita, não é acaso que os maiores empresários de Goiás hoje são nossos clientes. Porque a nossa metodologia é vencedora. E outro, estava falando com a pastora Cássia hoje sobre isso. Pastora Cássia, coração de pastor, né? Ela falou assim, gente, me dá vontade de pegar minhas ovelhas, tem hora, e arrastar a cara deles no muro chapiscado assim, ó. Porque, o que ela falou, isso aqui devia estar lotado, né, pastora Cássia? Devia estar lotado, é um conhecimento que a gente está entregando para vocês, que muda a vida de vocês. Mas os espertos são os que estão aqui. Vocês são as pessoas espertas, é você que prospera. Porque a hora que você estiver lá na frente, fala assim, nossa, cara, mas você cresceu tão rápido, né? Nossa. Você cresceu tão rápido, não deu nem para perceber. Não, mas você deu muita sorte, né? Ninguém quis ir no evento da Catedral sexta, sábado e domingo para entender como que 2 meninos de 30 anos estão ganhando 7, 8 milhões. Então, é isso que a gente tem que se atentar, que as oportunidades estão aí. Por exemplo, às vezes uma coisa parece ser muito boa para a gente, que eu estava conversando com a pastora. Quando Samuel, Deus falou para ele, assim, ó, chega lá na casa de Samuel, na casa de Jessé, que o rei está lá. A hora que ele viu Eliabe chegando, aquele cara, aquele Rafael Delboni, bonitão, grandão, fortão, falou assim, Samuel já pensou, com certeza esse aí é o rei. Mas ele falou, não é esse aí. Sabe quem que era? O baixinho ruivinho que estava lá trabalhando sozinho. Gente, quando você está trabalhando sozinho, joelhinho no chão, Deus está olhando por você. Eu digo isso porque já contei a história aqui, não canso de contar. Há 5 anos atrás eu estava totalmente quebrado, sem perspectiva, e um dia esse jovem abençoado me chamou para eu dividir um escritório com ele, para eu poder trabalhar com os meus eventos. E dali eu comecei a usar o que eu sei de marketing digital, Luiz. Comecei a fazer os anúncios, montamos um curso, só que era tudo presencial. Em 1 ano de empresa a gente vendeu R$1 milhão em curso presencial. Imagina se tivesse colocado isso no online. Estava morando em Paris hoje, né? Então, gente, não é porque a gente é mais competente com você, não. A gente já esteve em eventos como esse. Acredite em você, cara. É isso mesmo. Acredite em você. Você é capaz. O que a Bíblia fala? Que nele estão ocultas o quê? Todo tesouro e todo conhecimento que você precisa está em Deus, está disponível para você. Você às vezes tem um sonho de abrir uma clínica, de abrir um negócio. Cara, só é aquilo que eu falei antes. Se você não lutar pelo seu sonho, você vai batalhar pelo sonho de alguém. Eu quero batalhar pelo meu sonho. Eu quero daqui 5, 6, 10 anos, eu quero estar aposentado, de boa, curtindo os meus filhos, não dependendo. Eu quero que o dinheiro, eu quero lascar o dinheiro e dar chicotada na cara dele assim, ó, para ele devolver os 40, 50 anos que eu tive ralando para ganhar ele. E eu espero que você que é novo, cara, você que é jovem, entenda. Não espere passar a sua vida para chegar lá no final e falar assim, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. A internet trouxe, gente, oportunidades para qualquer pessoa, para você trabalhar dentro de casa, para você trabalhar em qualquer lugar, te deu liberdade. Troca ideia com uma pessoa que você admira. Troca ideia com pessoas que já chegaram lá. Por exemplo, você quer entrar na indústria da moda. Nós temos aqui a Ivana hoje. Ela vai compartilhar da experiência. Com certeza não começou com 7, 8 lojas, né, Ivana? Não começou vendendo para todo mundo. Não, gente, todo mundo começou pequeno. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Olha aí, olha a fábrica de bolo. Deixa eu só explicar também que eu comecei com R$2.000. Abri minha continha, que nem alguns de vocês vão fazer hoje. Abri a continha na conta de investimentos, para tirar o dinheiro da minha conta pessoal, porque isso acaba, né? Você consome o dinheiro ali na conta pessoal.
Então, eu abri aquela continha, coloquei R$2.000. No final do primeiro ano, já tinha 11. Eu não tinha dinheiro nenhum. Da onde veio? Não faço ideia, cara. Eu sei que eu foquei em colocar dinheiro naquela conta. É como se fosse um cofrinho, né? E aí comecei a investir em renda fixa, que é a base, gente. No segundo ano já tinha 60 mil. E aí a vida é só história, né? Mas é isso, focado. Eu vou abrir aqui, porque nós já estamos quase no horário do nosso coffee break. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, levante aí e faça a sua pergunta. Levante, meu querido, e faça a sua pergunta aí, por favor. Fala alto, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Espera aí só um pouquinho que o Vanderlei está com o microfone aí. Chega aí para a gente poder ouvir a pergunta dele. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Esse mercado financeiro eu tenho pesquisado sobre ele. Tem amigo que está no mercado. Porém, esse amigo meu, ele trabalha com criptomoedas. Então, minha pergunta é viável entrar em criptomoedas ou não? Eu estaria sendo totalmente responsável se eu falasse para você que é ou não é, porque eu não conheço. Tanto que a gente contratou um cara vai começar a dar curso para a gente a partir do dia 21. Tem uma coisa, eu tenho uma ressalva quanto à criptomoeda. Por exemplo, Lastro. O lastro. Eu sei que Petrobras vale X bilhões de reais, porque ela tem X bi em patrimônio, imposto de petróleo, em ativos físicos e tudo mais. Isso está no preço. Agora, por que o Bitcoin vale $40 mil? Eu não consigo te explicar. Qual que é o lastro? Outra, difícil. Qual que é a segurança que tem que amanhã o cara não vai lá e invade a sua conta, como tem vários casos e amanhã você não tem nada. Mas é o seguinte... Esse é o meu temor, é a questão da então, não tem assim, segurança. É aquilo que eu estou falando para você, a gente tem que ser honesto. Eu não domino esse assunto, mas essa é uma dúvida que eu tenho. Mas é um negócio que saiu de R$1 para $40 mil. Alguma coisa boa tem. Então o que a gente tem que fazer? Se aprofundar. Estudar, né? Diga, meu amigo. Pode perguntar. Pega o microfone ali, por favor. Às vezes alguém tem domínio e pode explicar para a gente. Eu tenho uma pergunta a respeito de renda variável. Legal. Eu tenho acompanhado aquela ação do Burger King e eu vi que geralmente vale R$12, R$10. E eu já fiz o experimento de comprar enquanto eu vi que estava barato. Comprei por R$8. Eu peguei R$1.000 só e coloquei lá para poder testar. E eu consegui fazer esses 1.000 valorizarem 20%. Legal. E eu observei que essa ação ela sobe muito rápido e desce muito rápido. E se eu acompanhar o movimento de subida e de descida, eu consigo fazer o dinheiro girar, multiplicar. Né? Enquanto se eu ficar com ele parado na conta e não vender e nem comprar, ele continua subindo e descendo e eu praticamente não ganhei nada, porque eu sei que vale 12. Vocês têm experiência com o Burger King também? Já chegaram a observar ela? Tem realmente isso ou não? Só um parênteses, o que você está falando é análise técnica. Tem um suporte e uma resistência, e ele está batendo no suporte e saindo na resistência, voltando, fazendo suporte e resistência. Muito provavelmente, você tem que saber só onde é o VPA desse ativo. Então, eu te convidaria a estudar isso. Aonde é o VPA? É R$8? Se for, toda vez que chegar, compra. Entendi, principalmente... porque eu não entendo disso, mas só pelo fato de observar e de ver observação de mercado. Essa aí é flutuação de preço. Mas é interessante. Uma coisa que você pode aprender é sobre o mercado de opções. Você não precisa vender a ação do Burger King, mas esse negócio de comprar e vender você consegue através do mercado de opções. Só que Burger King não tem mercado de opções. Não é uma ação muito líquida, não é das melhores ações da Bolsa, e como não tem opções, eu particularmente não opero e nem recomendo. Também não opero. Eu prefiro empresas que gerem caixa. Empresas boas, grandes, Banco do Brasil, líquidas. Bradesco, Petro, Vale, Gerdau, empresas que dão lucro todo mês, entendeu? Não é empresa que é chamada de empresa de valor. O pessoal está postando que essa empresa vai crescer lá no futuro, mas a empresa não gera, tipo Nubank. Alguém tem aí o pedacinho do Nubank aí? Muita gente tem, né? Então, está hiper mega inflacionado o preço. Não recomendo. Mas se você está sentado em cima da ação para ficar com ela 20 anos, é uma boa. Mas não vai ganhar dinheiro nela rápido. Próxima pergunta lá atrás. Gente, só mais 3 perguntas, tá? Depois vocês podem conversar com a gente lá embaixo. Nós vamos ter 40. Vou pedir para o pastor Flávio já ficar aqui no pulo aqui para a gente... Rogério, primeiro, obrigado aí por contribuir um pouquinho do aprendizado de vocês. É muito legal. Obrigado. Opções é algo que eu tenho observado. E eu queria só fazer a pergunta para vocês. Hoje vocês não compram mais ações, trabalham só com opções? Cara, muito raro, muito difícil mexer ser acionista se eu consigo ser mexer com opcionalidade. É muito mais barato, é 5 vezes mais barato.
O seu risco cai em 5 vezes. E ainda a gente pega todo esse capital e coloca na renda fixa, então o risco é 0. Se eu trabalhar com 20% e 80% na renda fixa, com esses juros, né, em 2 anos, se acontecer um crash, devolve meu capital. Então, nunca vou perder dinheiro. Entendeu? Isso é importante você entender. É por isso que é a escolha. A outra coisa, só para falar, é que você deve perguntar assim, mas pô, você compra a opcionalidade e o dividendo? E o dividendo? O pastor Salmo já estava falando do dividendo com o pessoal, com o Vinícius. O dividendo é sintético. Ele entra dentro do preço da opção. Você não recebe na conta investimento, mas você recebe na opção. Se você tinha o direito de comprar por 20 e o dividendo foi gerado R$2 por ação, por exemplo, o seu poder de compra vai ser a partir de 18. Você vai ter o direito de comprar por 18. Entendeu? Então, isso é muito interessante. No preço da opção. Tá. Uma coisa boa que pode comprar ação, inclusive eu vou recomendar para os meus clientes essa semana, é comprar a Petrobras para receber o dividendo, mas travar essa operação com opções. Você que manja opções aí, faz uma collar, compra uma put, vende uma call, que a ação não vai cair, vai receber integralmente o dividendo e vai continuar com a ação. A gente fala que não dá para falar muito sobre o mercado opcional, porque ia ser igual a neurociência, que fala de neurociência. Trava diagonal, isso aí você tem que fazer um curso para estudar e ser profissional nisso. Né? O senhor ali queria perguntar ali, pode perguntar, por favor. Só mais uma pergunta, tá? Essa aí mais uma, por favor, para a gente passar. Boa tarde. Vocês trabalham só com opções ou vocês também fazem day trade? E nesse caso de day trade ou opções, enfim, eu coloco minha grana com vocês para vocês fazerem uma carteira, enfim. O que me custa isso? Day trade não. Day trade a gente faz para a gente. Tá. Então, no caso da carteira que você monta para o cliente, qual que é o custo que vai gerar para o cliente em relação ao trabalho de vocês? Não entendi a pergunta. Quanto custa? Eu te dou R$100 mil para você montar uma carteira e cuidar do meu dinheiro. Qual que é o meu custo disso em relação a vocês? Seu custo? Ou é só abrir a conta? É só abrir a conta e colocar o dinheiro lá. Tem várias formas da gente negociar, entendeu? A gente pode negociar através de taxas de corretagem, que a gente vai fazer, recomendar as operações para você. Então, por exemplo, você vai copiar a carteira recomendada da Sharp. Nós temos hoje um analista lá, único e exclusivamente para isso. Então, você vai copiar as nossas operações e você vai pagar R$ 4,90 de corretagem por cada operação. Hiper mega barato. Agora, se é um capital mais expressivo, aí a Sharp administra esse dinheiro e negocia uma comissão sobre performance. O cara colocou lá 500 mil. Beleza, então depois de 4 meses, a gente apura o lucro e X% desse lucro líquido fica com a Sharp, o restante é do cliente, entendeu? É assim que a gente trabalha. É bom falar que sempre o cliente ganha muito, muito mais do que a gente, porque para o seu Arnaldo vir aqui e falar da gente, honrar a gente, é porque ele está sempre melhor do que a gente. A gente prefere oferecer um serviço que o cliente saia sempre satisfeito e a gente ganha um pouco com isso. É legal para a gente fica bem. Última pergunta. Fala, meu querido. Eu fiz uma aplicação essa semana na Caixa. Eu tinha uma conta lá, deixei lá mesmo. No LCI. Certo. 3 meses de garantia, de carência. Tem carência com vocês? 3 meses de carência? Eu não posso mexer nesse dinheiro. Está preso lá durante 3 meses. 3 meses. Fez um investimento numa renda fixa que está travado, né? É o prazo de aplicação. É uma aplicação. 80% do CDI. Do CDI. Do CDI. Tá ruim, tá muito ruim. Tá bem ruim. Mas é a Caixa Econômica, eu entendo, tá? Esse é um problema com o banco e gerente de banco, com as corretoras e empresas de investimento. Por exemplo, esse LCA que nós estamos falando para vocês aqui, ele é 145% CDI, ele é quase o dobro desse que você está colocando. Porque o gerente do banco, ele tem meta para bater e de vender produtos do banco. E não tem nada errado com isso, é o trampo dele. Só que a maioria dos gerentes do banco não acompanha a sua carteira todo dia para ver se você está performando ou não. Então, nós não temos milhares de clientes. A gente ainda consegue controlar os clientes que a gente tem. Fala assim, carteira, semanalmente a gente acompanha a carteira de todo cliente. Essa está performando X, A, B, C e D. Mas a gente abre mão. Por exemplo, o BTG manda para a gente, tem esse, por exemplo, mandaram para a gente um CRA, que é um título de investimento lá do Grupo Madeiro, aquele Madeiro de hambúrguer. Certificado de recebíveis. A empresa já está se falando no mercado há muito tempo que ela tá devendo e está podendo quebrar. Como que eu vou oferecer para um cliente meu
um certificado desse, um investimento desse para um banco que não pode honrar a dívida. Você vai lá e compra esse carro por 100 mil e não garante que ele vai voltar. E sabe qual que é o FII que paga para a gente? Se você colocar lá 200 mil reais, 5% é nosso. Cai líquido na nossa conta da corretora. A gente não tem coragem de indicar isso para você. Porque se eu não vou fazer para mim, por que eu vou fazer para você? Só abrindo um parênteses do liquidez diária, o que você estava perguntando, se é 3 meses travado ou é liquidez diária. Nós temos serviço de liquidez diária que paga muito mais do que você entrou, do 80%, e é liquidez diária, tá? Mas a gente tira dúvidas lá, mais dúvidas lá embaixo, tá? Quem precisar. Gente, nós queremos agradecer muito vocês pela oportunidade. É uma honra. Sério, falar de mercado é sempre uma delícia, é sempre muito gostoso. E a gente vai poder conversar mais ali embaixo, a gente vai ter 40 minutos a 1 hora para trocar ideia, trocar cartão, conversar e falar com muita gente sobre isso. A Marília mais o Luiz também vão estar lá embaixo. Então é hora da gente tirar conhecimento e aumentar o nosso network. Muito obrigado e até mais tarde.